Ezequias, ele não tinha uma referência próxima, no caso, o pai dele. Mas ele começou a revisitar na história alguém que havia sido reto diante de Deus, alguém que havia seguido a vontade de Deus, que foi Davi. Então, o grande modelo que Ezequias seguiu não foram as referências imediatas que ele tinha. O modelo que ele seguiu foi um modelo antigo, um modelo de alguém que já havia reinado há muitos e muitos séculos atrás, mas ele volta na história para resgatar qualidades, para resgatar a maneira de viver, a prudência, a sabedoria, a fidelidade que Davi tinha. Então Ezequias, ele vai resgatar valores que estavam há muito tempo já escondidos e perdidos na nação. Zé, sem nos apegar às numerologias, mas foi um século, né? Sim, Entre o último grande avivamento, aí vem aqueles altos e baixos, aí chega Ezequias depois de um século, certo? Sim. E a referência dele, na verdade, vai ser até um pouco anterior, que vai ser lá em Davi. Mas foi depois de um século. Curiosamente, né, se nós formos olhar para a nossa história, pentecostais, foi há um século que aconteceu o grande início do avivamento pentecostal, né? Que foi o avivamento da Rua Azusa, depois chega aqui no Brasil. Então, sem nos apegar a numerologias, mas nós estamos também aí há um século de que realmente houve esse grande despertamento para nós, aqui na América, no tocante ao grande avivamento pentecostal. E que, assim como Ezequias, muitas das vezes é necessário nós olharmos as referências passadas, porque às vezes o Acais, que é o nosso antecessor direto, pode não ser a melhor referência para nós, né? Sim. Mas isso não é desculpa para nós acharmos que não tem possibilidade de avivamento. Não é porque a nossa geração é a geração online, é a geração do TikTok, é a geração... não é a nossa referência mais próxima que vai justificar a falta do avivamento em nós. Nós temos boas referências a recorrer. E foi o que Ezequias fez, né? E olha a importância de você conhecer a história, né? Ezequias, ele vai fazer isso e vai muitas vezes. Quando a gente olha, isso é um padrão. Quando a gente olha nos avivamentos do Antigo Testamento, principalmente, no caso de Josafá, no caso de Joás, no caso de Ezequias, no caso de Josias, que são os 4 principais avivamentos aí do período do reino de Judá, se você pegar esses 4 reis, você vai ver várias vezes no texto dizendo assim, e fez como Davi fez, e depois fez como Moisés ordenou. Então as 2 grandes referências eram a lei mosaica e a liturgia do culto davídico. Então havia um resgate da história. E para haver um resgate da história, tem que haver um conhecimento da história. Então, o que Deus ele tem requerido de nós, para que haja um grande despertamento em nosso tempo, é que a gente resgate a nossa história, que a gente conheça a nossa história, os desafios que a igreja já passou, as barreiras que a igreja já venceu, os problemas que a igreja enfrentou, resolveu, que estão se levantando hoje, mas a gente já tem a resposta na história da igreja. Então, Deus está querendo que a gente ressuscite alguns valores que se perderam. E o avivamento Azusa nada mais foi do que um resgate de Atos. Até avivamento Azusa, pasmem vocês, até avivamento Azusa, a igreja começou lá no século I, avivamento Azusa foi em 1906, 1910. 1900 anos de Atos até Azusa, o movimento, o entendimento do falar em línguas havia se perdido na história da igreja. Pasmem vocês, a igreja passou 1900 anos da história, de Atos até Azusa, sem conhecer, sem dar valor devido à doutrina do Espírito Santo, especialmente ao batismo no Espírito Santo com evidência de línguas. Mais tempo ainda, a igreja passou sem dar o devido valor aos dons de cura e manifestação de maravilhas. Aconteceu momentos da história, mas o que de fato vai trazer um entendimento mais abrangente vai ser na metade do século XX, depois de Azusa ainda. Então olha como a importância de conhecer a história nos faz resgatar coisas que estão há muitos e muitos e muitos anos enterrados, parados.
Reforma Protestante fez a mesma coisa. Resgatou a autoridade das Escrituras, resgatou a doutrina da salvação apenas pela graça e não pelo mérito, pelas obras da lei. Então olha como que os grandes despertamentos não trouxeram nada de novo, não trouxeram inovação. A gente não precisa de inovação, a gente precisa de restauração, de resgate. E é justamente a vocação que a nossa igreja preparatória carrega consigo. Restauração da noiva do Cordeiro. E nós temos que saber o que nós vamos restaurar. Restaurar os princípios da santidade, restaurar um ensino bíblico de qualidade, restaurar os princípios da família, os princípios da vida pentecostal. A gente precisa ter essa direção e ir no tempo certo e no foco certo. E para a gente ver como Ezequias ele estava tão certo do que ele ia fazer, olha só o que está no versículo 3 do capítulo 29 de 2 Crônicas. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa do Senhor e as reformou. Ezequias estava tão convicto do que ele deveria fazer, que a primeira medida que ele assinou no reinado foi: volte a abrir as portas da casa do Senhor e a reformar, porque Acais havia fechado, lacrado o templo. Primeira coisa que Ezequias fez foi abrir as portas da casa do Senhor. A gente vai ver, no caso de Joás, levou 23 anos para a reforma acontecer. Ezequias não vai cometer esse mesmo erro. No primeiro ano, no primeiro mês, ele já vai tomar a medida. Pode abrir e vamos reformar o que está parado, porque a gente vai voltar com os cultos, vamos voltar com o cumprimento dos sacrifícios, vamos resgatar o que a lei nos determina, vamos realizar a Páscoa, e essa foi a primeira medida, essa foi a prioridade. E ele já chega agindo, né? Sim, sim. O erro de Joás foi ter feito muito planejamento, né? Ele teve uma intenção boa, mas ele ficou tanto no planejamento... Dependendo muito de outros, né? Vocês vão começar a recolher oferta, e depois a gente vai começar a obra, e nesse planejar, faltou ação, faltou atitude. Ezequias não, já vamos chegar, abrir na porta e já vamos começar a reforma. Então, assim, ele começa a reformar para o recurso vir aparecendo. Joás, ele teve muito cuidado de ir juntando recurso e demorou a começar a reforma. Então, Ezequias, ele, até pela urgência, ele já começa com ação, com atitude. Ele não fica muito no precisa fazer, ele chega e faz. E, na verdade, isso mostra como que Deus tinha colocado nas mãos dele o protagonismo desse momento. Ele era o rei da nação, ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia a história de Davi, que era quem havia instaurado, né, um movimento de adoração, havia regulamentado o movimento de adoração em Israel, havia incluído a música na liturgia do templo. Então, assim, ele já vai chegar sabendo o que ele tem que fazer. Os levitas vão aparecer no versículo 4, mas depois que Ezequias já tomou uma atitude, tomou uma ação. Então, antes da gente querer... na verdade, a gente quer fazer o oposto, né? A gente quer que todo mundo entre com a gente. Quando, muitas vezes, as pessoas vão entrar vendo a gente entrar. As pessoas vão fazer vendo a gente fazer. Não adianta, nem sempre vai dar certo a gente esperar todos entrarem na nossa linha, no nosso propósito. Às vezes, a gente tem que dar um passo de fé, e muitas vezes vai parecer para outros, né, como loucura, mas quando a gente começar a fazer, nós influenciaremos os outros. Então, Deus está querendo menos reuniões, no sentido de planejar e nunca sair do papel, e mais ação, mais atitude, arregaçar as mangas, vamos fazer, e nem sempre são grandes projetos. Ezequias só foi lá e abriu a porta. Ezequias só foi lá e tirou o lacre. Nada demais, nada de sobrenatural, nada de mirabolante. Foi só abrir as portas. E no abrir das portas, a reforma começa. Deus está dizendo: faça o simples, faça o básico. Nem sempre é o que vai dar o ibope, nem sempre é o novo. É coisa simples. E outros virão para nos ajudar a concluir uma reforma. Porque Ezequias não poderia fazer tudo sozinho. Mas ele era quem abriria as portas para que outros viessem depois. Então Deus está dizendo: faça o que ele mandou você fazer, ainda que sozinho, ainda que sem apoio, porque daqui a pouco outros virão,
outros entrarão na visão, outros auxiliarão você na obra, no ministério que Deus te confiou. Não